No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Deputados pressionam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que ele paute saída de Eduardo Bolsonaro da presidência da Câmara de Relações Exteriores após novas ofensas do 03 à China. Segundo turno das eleições municipais acontecem no próximo domingo, com expectativa em diversas capitais, em especial na disputa entre Bruno Covas e Guilherme Boulos, em São Paulo. Maradona é velado na Argentina sob o clima de forte comoção e milhares de pessoas se amontoam em frente à Casa Rosada para último adeus ao craque. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 27 de novembro do ano de 2020, no programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu gostaria de abordar no nosso espaço editorial de hoje um tema que não chegamos a comentar da devida maneira no programa, que foi a morte do ídolo argentino do futebol, Diego Armando Maradona. Ele, que foi uma figura controversa, acabou vítima de dependência química, talvez a única jogada que não deu certo na vida de um gigante, porque Maradona sim foi grande, dentro e fora dos gramados. Esteve ao lado de figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, nas melhores lutas a serviço da esquerda latino-americana. Eu farei agora a leitura de um belo texto do poeta e jornalista Fábio Carpinejar, que fala um pouco sobre a devoção do povo argentino a um de seus maiores representantes e o que ele simboliza tanto para o país como para o esporte. O título do texto é O Velório de Maradona. Os argentinos sabem doer. Sabem fazer um morto se sentir importante. Sabem homenagear os seus heróis. Sabem se despedir com música e langor. Sabem expor a paixão de seu sofrimento. Sabem se desesperar. Sabem uivar aos céus com os lobos de suas lágrimas. Nunca se testemunhou uma comoção nacional tão grande desde o velório de Evita Perón. Maradona é capaz de superar as 2 milhões de pessoas nas ruas de 1952, e isso no meio de uma pandemia. Ele morre e continua jogando futebol. Ele morre e continua arrastando multidões para vê-lo. Não é um homem, mas um estádio. Por mais frio e indiferente que qualquer um seja, não existe como não se arrepiar, mesmo quem não gosta do esporte ou quem cultiva ressalvas sobre o posicionamento político de esquerda do craque, ou quem apontava os seus problemas pessoais, como as drogas e seus casamentos acidentados. É uma demonstração monstruosa de fé na eternidade que só é testada com a morte. Como diz o escritor argentino Roberto Fontana Rosa, eu não me importo o que Maradona fez com a vida dele, eu me importo com o que ele fez com a minha. Ele transformou corações, garantiu ao seu povo sofrido e massacrado por golpes militares e sucessivas inflações a possibilidade de ser feliz por 90 minutos. Ele venceu uma guerra das Maldivas paralela dentro do campo, deixando os adversários ingleses no chão e trazendo uma Copa do Mundo para casa. Ele saiu de um bairro pobre de Buenos Aires, privado de luz,
com a eletricidade de suas próprias pernas. E pensar que ele não jogava futebol para se exibir, mas para sobreviver. Na infância disputava campeonatos para conseguir um refrigerante e um sanduíche. A magia nos gramados começou cedo demais. Não teve tempo de ser adulto. Estreou profissionalmente aos 15 anos. El Pibe de Oro, com uma inacreditável habilidade de girar e mudar a sua direção e a sua velocidade. Driblou a miséria, enganou sucessivos escândalos, recomeçou sempre. Foi um exemplo de sinceridade passional com as suas glórias e pecados, não querendo nunca ser um modelo para ninguém. Mantinha a consciência de que custava muito sangue ser Maradona todo dia. Dom Diego é a maior celebridade da Argentina de todos os tempos. Nem a política, nem a religião produzirão um ídolo igual. Na sua lápide constará: "Obrigado, bola." E a bola responderá: "Eu que agradeço. Eu não sou a mesma desde que você me amou." A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista, doutor em saúde pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ex-apresentador aqui do Faixa Livre, Álvaro Nascimento. Álvaro Nascimento, bom dia! Bom dia, Anderson. Muito bom dia a todos aí. Bom dia especial à minha amiga Celeste Sintra, a Natália Moraes, que ralam aí na produção. Um bom dia para o Francisco aí, que comanda o som. Todos que eu tive o prazer de trabalhar aí com vocês, quando recebi o convite do nosso amigo Paulo Passarinho para apresentar o Faixa Livre. É um enorme prazer voltar ao programa agora para me submeter à sua sabatina aí, né? Sobre essa realidade dura que a gente está vivendo. Vamos lá, um abração para todo mundo aí. Álvaro, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Álvaro, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre esse segundo turno das eleições municipais que acontecem no próximo domingo, abordando as disputas em algumas das principais capitais do país. Falando aqui do nosso Rio de Janeiro, infelizmente a esquerda ficou fora desse segundo turno e uma figura que já ocupou o cargo voltará ao Executivo Municipal.
o atual prefeito Marcelo Crivella ou o ex-Eduardo Paes. Como é que você analisa esse embate na capital fluminense, Álvaro? Me parece que, quem quer que seja o vencedor, os principais derrotados serão o povo do Rio e as legendas progressistas. Eu concordo parcialmente com essa sua avaliação. Sem dúvida nenhuma, não há como esconder a realidade, né? As legendas progressistas, ou podemos chamar do pensamento progressista, entrou dividido nesse primeiro turno, né? E essa divisão dos votos do eleitorado das legendas progressistas fez com que ela não conseguisse alcançar o segundo turno, e efetivamente nós temos 2 candidatos conservadores. Até aí eu acho que não tem, a nossa análise é similar, mas acho que existe uma diferença entre Crivella e Eduardo Paes, né? Eu me filio me filio a essa lógica há muito tempo, de que o primeiro turno é o do voto, né? E o segundo turno é o do veto, na medida que se o seu candidato não alcançar a porcentagem do eleitorado suficiente para disputar o segundo turno, você veta aquele que ele absolutamente não te contempla. Eu voto no Rio e o meu veto é em Marcelo Crivella, né? Eu acho que grande parte do eleitorado que optou por Renata Souza, Benedita e Marta Rocha no primeiro turno, votará em Paes no segundo, né, o que está tudo indicando, não porque o Paes seja um candidato maravilhoso. Nós sabemos o que foi a prefeitura dele, as alianças que ele manteve e a conduta como prefeito da cidade durante os seus 8 anos de mandato, né? Mas o voto vai ser um voto anti-Crivella. Crivella, na medida que ele representa o que há de pior na política brasileira hoje, né? Crivella é Bolsonaro no Rio de Janeiro, né? Talvez seja mais Bolsonaro que os próprios filhos do Bolsonaro. Ele representa a fake news, ele representa a mentira, ele representa a mistura, né, do que existe de pior em termos religiosos com a política, né, em termos de preconceito, né, de pouca abertura, né, às mudanças de costume, e principalmente em relação a essas questões sexuais que o Crivella levanta, né, essa campanha baixa que ele tem feito, né, e suas alianças nacionais, né, com o bolsonarismo. Eu não tenho dúvida de que essa parte, né, do eleitorado progressista vai optar por votar em Paes, muito mais por vetar Crivella do que efetivamente apoiar Eduardo Paes, né? É o veto, né? Na medida que o primeiro turno foi o do voto, o segundo vai ser do veto. Algo que me chamou muito a atenção, Álvaro, foi o nível da campanha desses 2 candidatos, especialmente agora, depois do primeiro turno. As propagandas em rádio e TV se resumem a ataques de parte a parte, sem qualquer tipo de proposta para a cidade, uma vergonha. Ninguém sabe o que o próximo prefeito fará pela população do Rio. É verdade, Anderson, é verdade. Está se discutindo muito pouco saídas e soluções para a cidade do Rio de Janeiro, que vive um caos, né, em praticamente todos os setores, né, na área da educação, na área da cultura, na área do transporte público, na área da proteção ambiental, né. Nós estamos, talvez, no Rio de Janeiro sofrendo um impacto realmente dramático, né, após a subida de Bolsonaro ao poder, Crivella na prefeitura e Witzel no comando do Estado. Infelizmente, o Eduardo Paes, não é uma novidade isso, né, entrou na pilha, né, da baixaria do Crivella. E é um retrato, acho. Eu prefiro não definir como um desespero do Crivella, como alguns analistas estão fazendo, não. Crivella é isso, né? Desesperado é o nosso povo, né? Sofrendo com desemprego, sofrendo com baixo salário, sofrendo com a violência, sofrendo agora com a pandemia, né? A queda da renda do nosso povo está algo jamais enfrentado antes. Aí sim, você pode olhar para o nosso povo e dizer que o nosso povo está desesperado. Dizer que Crivella está desesperado não é razoável, né? Crivella é um homem rico, né? E Crivella, na verdade, é isso, né?
Crivella é preconceituoso, e aí ele afirma coisas numa campanha municipal do Rio de Janeiro, como o governador João Dória é viado, né? O Paz não gosta de mulher. Se o Paz vencer, o PSOL será guindado à Secretaria de Educação do município e implantar a pedofilia nas escolas, né? Eu vejo isso muito mais como uma coisa de uma personalidade doentia, né? Crivella precisa de uma avaliação psicológica, né? Porque a dimensão sexual da sua personalidade está passando por um profundo sofrimento. Mas nós não temos nada com isso, né? Ele que se trate, né? Existem vários psicólogos e psiquiatras aí capazes de ajudá-lo nisso. Mas, por outro lado, frente ao que Crivella faz, o que a gente pode diagnosticar é uma profunda atitude pusilânime, tanto do Ministério Público Eleitoral quanto da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral levou 5 dias para emitir uma determinação dizendo para Crivella parar de distribuir panfletos com fake news, com afirmações absolutamente estapafúrdias relativas a kit gay, a aborto e a legalização de drogas, juntando paz com o PSOL. 5 dias é muito, né? No primeiro dia de distribuição, esse panfleto já estava em todos os jornais. Entre sábado e a quarta-feira, anteontem, né, esse panfleto já foi distribuído em todas as igrejas evangélicas, ou todas, ou em grande parte, né, dos filiados. Quer dizer, emitir uma ordem dessa 5 dias depois desse panfleto já estar nas primeiras páginas do jornal, demonstra uma fraqueza, um medo, né, tanto do Ministério Público Eleitoral quanto da Justiça Eleitoral, se não uma cumplicidade em relação aos seus deveres, no sentido de manter um pleito eleitoral limpo, democrático. Eu entrei na página do Ministério Público Eleitoral já no domingo e fiz uma denúncia, quando eu vi nos jornais o panfleto, né, do Crivella, promovendo fake news. E no Ministério Público Eleitoral está lá definido, ele próprio, com toda a pompa, quais são as suas atribuições. E está lá, eu estou aqui com a página na mão, né? Como defensor do regime democrático, o Ministério Público tem legitimidade para intervir no processo eleitoral, atuando em todas as fases. Veja bem, quem está dizendo isso é o próprio Ministério Público. Inscrição de eleitores, convenções partidárias, registro de candidaturas, campanhas, propaganda eleitoral, votação e diplomação, ok, dos eleitos. A intervenção pode ocorrer em qualquer instância do judiciário e em qualquer época, inclusive fora das eleições. Onde estavam os procuradores do Ministério Público Eleitoral durante esses 5 dias em que esse panfleto foi distribuído no Rio de Janeiro? Dizer agora que não pode ser mais distribuído é meio chorar como em cima do leite derramado, né? Perdeu-se uma ótima oportunidade de tornar prática o discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de que a Justiça Eleitoral iria combater de forma firme as fake news nessas eleições. Não combateu. A punição que Marcelo Crivella mereceria por ter feito o que fez seria a cassação do seu registro de candidato. Seria uma ótima forma de dar um exemplo, não só para ele, né, mas para todos os candidatos que promovem fake news, que a Justiça Eleitoral atua como Justiça Eleitoral. Então, assim, a cassação da candidatura de Marcelo Crivella era algo que se impunha diante não só desse panfleto. Na semana anterior, ele divulgou um vídeo afirmando de cara limpa, ele próprio, não dá para dizer que foi robô, né, que o PSOL, em caso de vitória do Paz, assumiria a Secretaria de Educação e, com todas as palavras, ele disse: imagina, pedofilia nas nossas escolas. Isso é crime. Uma pessoa que faz uma afirmação dessa durante um processo eleitoral tem que ser cassado. Uma pessoa dessa demonstra uma total incapacidade de convivência num regime minimamente democrático. Então, no meu modo de ver, as seguidas infrações cometidas por Marcelo Crivella nesse segundo turno, contra os fundamentos basilares do que seja uma disputa eleitoral, mereciam uma cassação da sua candidatura.
não só para lhe servir como exemplo, como para servir, por exemplo, para demais candidatos espalhados pelo Brasil. O Rio e o Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro perdeu uma ótima oportunidade de se destacar no cenário nacional, botando um martelo sobre a mesa, né, dizendo, olha, isto aqui não pode. Na medida que ele não faz isso, ele se acumplicilia com quem faz esse tipo de crime. E qual foi o principal erro da esquerda, na sua opinião, Álvaro? Nós conversamos com o presidente do Diretório Municipal do PDT aqui no programa essa semana, e ele colocou como culpados pelo revés da Marta Rocha a pesquisa que saiu na véspera do primeiro turno, que dava a Benedita da Silva numericamente à frente da delegada, e os ataques que ela sofreu da própria esquerda. Você concorda com esse diagnóstico, Álvaro? O que o campo progressista fez de errado para que chegássemos a esse resultado eleitoral pífio? Anderson, essa pergunta, na verdade, eu acho que ela merece uma análise de múltiplos fatores. Não dá para você explicar o que aconteceu com a única justificativa, uma determinada pesquisa. E depois eu acho que a gente tem que tratar especificamente das questões relativas às pesquisas eleitorais, não só no Rio, mas no Brasil. Eu divirjo de quem responsabiliza o deputado federal Marcelo Freixo pela derrota no Rio de Janeiro. Não acho isso razoável, principalmente de um campo progressista, né? Eu não tenho procuração do Freixo, sequer conheço o Freixo pessoalmente, a não ser em raras reuniões de 1.500 pessoas e eu entre elas, né? Mas o Freixo é uma pessoa que teve um papel fundamental, né? Não só no crescimento do movimento progressista no Rio de Janeiro, como na sua organização, né? Não preciso nem falar do histórico dele à frente das CPIs das milícias, né? Que o levou a ter que ficar protegido 24 horas por dia com homens armados em torno dele e da família, né? Então, eu prefiro sair desse campo da responsabilização pessoal, né? No sentido do resultado eleitoral no Rio de Janeiro. Eu acho que o campo progressista, que fica na dependência de uma única e exclusiva pessoa para ter uma performance eleitoral positiva numa cidade como o Rio de Janeiro, ou mesmo no estado como o Rio de Janeiro, ou num país do tamanho do Brasil, esse campo progressista está fadado ao insucesso. Da mesma forma que o campo progressista brasileiro não deve se restringir única e exclusivamente a Lula como uma alternativa de poder a nível nacional, colocar em Marcelo Freixo a responsabilidade única de ser o candidato e a solução e a possibilidade de se chegar ao poder no Rio de Janeiro é de o termo até me foge, é de uma fraqueza na capacidade de intervenção na política enorme. Nós, do campo progressista, sempre tivemos como um valor nosso, né, a não individualização, né, da responsabilidade, né, como se fosse um só ser o capacitado para que viesse a nos representar. E falando nisso, eu gostaria de lembrar que, assim, há anos os resultados eleitorais da cidade do Rio de Janeiro não favorecem o campo progressista. Isso não foi uma novidade de 16 para cá, né? Se você olha para os últimos 30 anos, né, em 92 o Rio elegeu César Maia, em 96 Luiz Paulo Conde, né? Em 2000 e 2004 reelegeu César Maia novamente. Em 2008 e 2012 elegeu Eduardo Paes, né? E em 2016 elegeu Crivella. Nós temos aí 2, 4, 6, 8 eleições, né? Mais de 30 anos, onde o eleitorado do Rio de Janeiro demonstrou algo que é um pouco, digamos assim, até delicado, né, afirmar, mas assim, o que tem a cidade do Rio de Janeiro de progressista nos costumes, e mesmo aí, né, há controvérsias, ela tem de conservadora na política, e aí não há controvérsia, né, porque 8 eleições seguidas demonstrando isso, essa contradição fica muito evidente, né? Então, 3 vezes César Maia, né, 2 vezes Eduardo Paes, Luiz Paulo Conde e Crivella demonstram que o eleitorado da cidade do Rio de Janeiro não pode ser considerado exatamente um eleitorado progressista, né? Nós, do campo progressista, temos um enorme desafio, e não foi por falta de concorrência nesses períodos, né?
durante essas eleições, nós tivemos nomes do campo progressista altamente qualificados, como Jandira Fegali, Benedita da Silva, Chico Alencar, o próprio Freixo em 2016, onde o eleitorado carioca podia ter dado uma guinada, né? E isso não ocorreu. Não sei se ocorreria agora, né? Se eventualmente o Freixo tivesse concordado em ser candidato. Então eu acho que esse é um ponto. A cidade do Rio de Janeiro tem um histórico de voto conservador. Não podemos fugir dessa história. Nós temos que ver quais são nossos erros, né? Não acho que a culpa seja do povo, não. Eu acho que a culpa nunca é do povo. Eu acho que o campo progressista não conseguiu, em todos esses processos eleitorais, inclusive o último, ter um projeto e um nome que, num só tempo, trouxesse confiança ao eleitor da cidade do Rio de Janeiro, como um projeto de cidade que o encantasse, a ponto dele perder o medo da experiência e colocar na prefeitura uma outra visão de mundo, né? O eleitorado, na hora do, como dizíamos lá nos anos 70, na hora do pega para capar, ele prefere o campo, digamos, por pior que seja, o campo conhecido. Por pior que fosse a administração de César Maia, ele ganhava na reeleição. Por pior que fosse o campo a gestão de paz, ele ganhava a eleição, né? Por pior que tenha sido o Crivella e a rejeição a ele, é ele que está no segundo turno. E isso tem que ser considerado, né? Essa visão conservadora do eleitorado do Rio de Janeiro, inclusive para que possamos superá-la, né? Inclusive isso. Uma outra dimensão é o seguinte, me perdoe, deixa eu discordar do final da sua pergunta, eu não acho que o resultado foi pífio, ok? Não foi pífio em 16, não foi pífio agora. Vamos fazer alguns números aqui. Em 16, o Freixo foi para o segundo turno, né? Ele somou 18% no primeiro turno e foi a 40% no segundo, né? E mesmo naquela eleição, Jandira Fegali disputou, teve 3,3%, Molon disputou, teve 1,4%. Quer dizer, quando o Freixo vai ao segundo turno tem 40% dos votos, é uma votação importante, né? Apesar de Crivella ter tido 60% e virou prefeito, né? Foi um 6-4, não foi uma vergonha como um 7-1, né? Dessa vez, mesmo dessa vez, não foi uma votação pífia. Se você olha, digamos assim, vamos separar o que a gente chama de campo progressista, né? Há 15 dias, o eleitorado do Rio de Janeiro, que foi às urnas, com todos os problemas de pandemia, etc., deu 11% dos votos para Marta Rocha, deu 11% dos votos para Benedita, deu 3% dos votos para Renata Souza. Isso dá 25% no primeiro turno. É mais do que o Freixo teve em 16, que teve 18%. Se você soma, na época do Freixo, lá em 16, os votos do campo progressista, dá algo muito próximo dos 25% de agora. Então, a que conclusão que eu quero chegar? Não é um resultado pífio um campo progressista se apresentar ao eleitorado e ter, em 2 eleições seguidas, 25% do eleitorado. Não é pouca coisa. Sendo que no primeiro, Freixo, inclusive, foi ao segundo turno. Digamos assim, numa digressão, estivessem as 3 candidatas de esquerda juntas, sei que isso era uma impossibilidade concreta, mas se você junta os votos do campo progressista, mesmo nesta eleição, ele estaria no segundo turno contra a Paz, e não Crivella, na medida que Crivella teve agora 22%, e o campo progressista teria tido 25%, e o colocaria fora do segundo turno. Então, assim, não é um resultado pífio, é um resultado que cabe em várias análises, né? Sobre a capacidade dos candidatos individuais, dos seus programas, como nos apresentamos, e digamos assim, é um desafio conseguir superar tanto a marca do primeiro turno, como chegar ao segundo turno e efetivamente sairmos vitoriosos e apresentarmos à cidade do Rio de Janeiro um outro tipo de gestão e um outro tipo de experiência. Então eu acho que assim, são vários os fatores. E tem mais um, que eu acho que a gente tem que frisar, que é o distanciamento do movimento popular. Eu acho que esse é o critério fundamental, né?
Ao contrário de outras épocas, nós tínhamos muitos sindicatos fortes, associações de moradores muito fortes, associações de favela muito fortes e representativas, né? Nós tínhamos a Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro e a Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, lá nos anos 80, 90, né? Eu tive a oportunidade de editar o jornal da FAFERJ, a Federação de Favelas, durante alguns anos. Eram movimentos pujantes. E o que houve? Evidentemente, houve um enfraquecimento desses movimentos. Não que não haja movimentos comunitários fortes na área da cultura, né? Movimento de mulheres, movimentos ligados à questão racial, dos direitos nas diferentes opções sexuais. Esses movimentos são movimentos importantes, que existem, precisam ser considerados e que influenciaram no pleito, né? Não são ainda fortes o suficiente para, em conjunto com o pensamento progressista na sociedade do Rio de Janeiro, nos colocar lá. Mas é um movimento pujante. Eu acho que a gente tem que apostar neles, até para que a gente consiga criar esse projeto que encante, né? E eu acho que o nome sairá desse projeto que encante. Pode ser o Freixo, pode ser o Chico, pode ser a Benedita, a Marta Alencar, a Marta Rocha. Temos várias possibilidades, ou novos nomes que venham a surgir, né? Mas não é um resultado qualquer um campo progressista ir 2 vezes à eleição e conseguir 25% do eleitorado, né? Então, assim, nós não estamos numa terra arrasada. Esse é que é o meu ponto. Falando agora de São Paulo, Álvaro, o Guilherme Boulos, do PSOL, parece ser a melhor notícia que nós tivemos nessas eleições municipais. Com uma campanha valente, com pouquíssimo tempo de propaganda, ele chegou ao segundo turno ao lado de Luiz Erundina e vem se aproximando do tucano e atual prefeito Bruno Covas nas pesquisas. Qual é a sua avaliação para essa campanha histórica do Boulos em São Paulo, Álvaro? Dá para acreditar em uma vitória nas urnas no domingo? Realmente, Anderson, a performance do Boulos em São Paulo é absolutamente fantástica, né? E nos traz alguns ensinamentos, né? O primeiro ensinamento é olhar para o Rio e dizer: a esquerda não foi para o segundo turno porque não conseguiu se unificar, a culpa é porque são todos uns individualistas, não conseguiram fazer acordo. Não, ponto, calma. Em São Paulo nós tivemos a candidatura de Gilmar Tato, tivemos a candidatura do Márcio França, né, e a do Guilherme Boulos. Os 3 concorreram no primeiro turno, o Boulos foi lá e foi para o segundo. Então, calma. Não é uma aliança por cima, né, juntando alhos, bugalhos, etc., mesmo do campo progressista, que você efetivamente assegura estar no segundo turno. Lá não aconteceu isso, né? O PSOL concorreu com o Boulos e a Erundina e está no segundo turno. A questão não é tão simples assim. Esse eu acho que é o primeiro ensinamento que a gente precisa ter, né? Olhando para Rio e para São Paulo. Eu acho que o que aconteceu em São Paulo é o seguinte: a gente sempre fala nas bolhas, né? As nossas bolhas na internet, a gente só fala entre nós, né, e tal. O Boulos furou a bolha. O Boulos e a Erundina furaram a bolha. Talvez, eu tenho para mim isso, eles não furaram a bolha, eles furaram a bolha porque não fizeram o furo de dentro da bolha para fora. A bolha de lá foi furada de fora para dentro. Isto é, as periferias, os jovens, os movimentos comunitários, né, o rap, furou a bolha do PSOL e entrou e invadiu. Se você olha as músicas da campanha do Boulos, as imagens, a forma como ele fala, né, ele e seus apoiadores, você vê assim, a bolha tomou conta do PSOL. E isso isso é de uma força e isso precisa ser muito saudado, né? A bolha entrou no PSOL em São Paulo, né? Abriu espaço, tomou conta, subiu no palanque, tomou o microfone, e o Boulos consegue, por ser de fora da bolha, todo mundo conhece a história dele aqui, eu não preciso repetir, por ser de fora da bolha, ele invadiu a bolha e conseguiu fazer com que a periferia, os movimentos sociais, e mesmo agora os indecisos que votavam sempre branco e nulo, porque não acreditavam mais na política, comecem a declarar: você me trouxe de volta.
às urnas. E eu vou votar em você, estou fazendo campanha para você. Os vídeos do Boulos são absolutamente emocionantes, né? Eu te confesso que vou tentar de manhã, quando eu acordar domingo, antes de, aqui no Rio, exercer o meu direito ao voto e vetar a Crivella, eu vou discar lá no meu celular, né, teclar 01150 e vou tentar votar no Boulos. Porque é absolutamente fantástico o que está acontecendo em São Paulo, né? Se ele tem possibilidade de vencer, eu vou te dizer, tem. Ele está num crescimento que está levando, inclusive, um certo... o Covas perdeu um pouco o seu elan, né? Aquela coisa de ser aquele candidato asséptico, né? Está começando a dar canelada em volta, está apelando, está botando a Venezuela na campanha da cidade de São Paulo, Cuba. Parece que ele está disputando um pleito nacional, né? Parece que São Paulo vai ter embaixadas na Venezuela, né? A cidade de São Paulo. Está querendo, com o discurso mais conservador, se aproximando muito, muito, muito do que Bolsonaro fez há 2 anos, tentar jogar a pecha do bolo, aquela velha pecha do radical, do comunista, principalmente do radical, né? E isso acaba se virando contra ele, precisa tomar cuidado com isso, né? Eu acho que os jovens e a periferia vão dar o norte ao resultado, né? E São Paulo tem muito jovem e tem uma periferia imensa. Então eu acho sim que Boulos tem condições efetivas de tomar assento na prefeitura em janeiro. Acho mesmo. Já em Porto Alegre, a Manuela Dávila, do PCdoB, que foi vice do Haddad nas eleições presidenciais 2 anos atrás, concorre com Sebastião Melo, do MDB. Ela começou com um ótimo desempenho nas pesquisas no primeiro turno, mas perdeu fôlego na reta final, especialmente depois da desistência de José Fortunati, do PTB, da disputa, e acabou sendo ultrapassada no resultado das urnas. Agora ela corre atrás do prejuízo, mas conta com uma enorme rejeição do bolsonarismo, que é muito forte lá no Rio Grande do Sul. É possível vislumbrar uma reviravolta neste cenário e o retorno da esquerda ao poder lá em Porto Alegre, Álvaro? Anderson, em Porto Alegre eu classificaria a disputa de acirrada ainda. Por mais que a Manuela aparentemente tenha perdido o fôlego, eu acho que não tem nada decidido em Porto Alegre, até pelo histórico nas eleições na capital, né? Onde o campo progressista já venceu algumas eleições, né, e tem bastante apoio da população pelas medidas que tomou quando governou, eu acho que está completamente indefinido. Vamos lembrar o seguinte, no primeiro turno, o Sebastião Melo, MDB, teve 31%, a Manuela teve 29%. Né, isso é uma coisa praticamente, chegaram colados, né? O Marquesan do PSDB ficou em terceiro com 21%, e depois tem 2 candidaturas progressistas. A Juliana Brizola teve 6,4% pelo PDT, o PSOL, que concorreu com a Fernanda Melchiona, teve 4,3%. Se você olha as pesquisas, e eu vou tratar um pouco delas agora, dessa semana, que foram publicadas no dia 25, você vê claramente as migrações de voto, né? Os 21% do Marquesan se somaram aos 31% do Melo e ele tem 49%. Teria algo em torno de 52% se todos os 21% do Marquesan se somassem aos 31% dele, né? Daria 52%. Mas ele está com 49%, com a margem de erro pode chegar a 52%. Então praticamente todos os votos do Marquesan migraram para ele. Aconteceu a mesma coisa com a Manuela. Os votos da Juliana Brizola, que foi 6,4%, né, do PDT, com os da Fernanda Melchiona, do PSOL, com 4,3%, dá quase 11%, juntando-se com os 29% da Manuela do primeiro turno, ela chega a 40%. Na verdade, pelas pesquisas, ela tem 42%, considerando a margem de erro. Essas migrações aconteceram quase que integralmente. Bom, agora vamos discutir um pouco da pesquisa, né? Eu sempre as olho com uma certa preocupação e ojeriza. O Melo estaria com 49%, a Manuela com 42% agora no dia 24 de novembro. Né? A pesquisa foi publicada no dia seguinte, 25. Brancos e nulos são 5%, não sabem são 4%. Não sabem quem votar são 4%. Então, só entre branco, nulos e não sabe, você tem 9%. Muito mais do que é a diferença entre os dois, considerada a margem de erro. Por isso, eu acho que a eleição está aberta. Né?
E devo lembrar a vocês, né, nossos ouvintes do Faixa Livre, o que aconteceu em São Paulo, né, no primeiro turno. O Ibope e a Folha, nas vésperas da eleição, né, no que foi divulgado exatamente no dia 15 de novembro, aliás, na véspera, né, no dia 14, o Covas teria 38% nas pesquisas. Efetivamente, no dia seguinte, as urnas lhe deram apenas 32%. Portanto, um erro do dobro da margem de erro. Então, segundo os institutos, Covas teria 38%, ele teve 32%. E o Boulos teria 16%, mas na verdade ele teve 20%, mais do que a margem de erro. Tá certo? Então, erraram em 6% a mais para o Covas do que ele efetivamente teve, e erraram em 4% a menos para o que o Boulos teve efetivamente no dia seguinte. Tá certo? E aí eu aproveito essa oportunidade para não só dizer que está aberto em Porto Alegre, como que a gente precisa, os verdadeiramente democratas desse país, levar uma questão que nós abandonamos. Eu lembro aqui do meu amigo o jornalista Oswaldo Maneschi, que é um crítico quanto mais, né, dessa coisa das pesquisas. Em países, por exemplo, como a Itália, já existe, há muito pouco tempo existiu um debate caloroso sobre a questão das pesquisas. Né? A legislação italiana, por exemplo, proíbe a divulgação de pesquisas 15 dias antes do pleito. Por quê? A Itália, que é um país sabidamente democrático, né? Em termos de instituições fortes, parlamento funcionando, eleições periódicas, etc. A Itália resolveu cercear a liberdade de informação, que é o argumento para se impor alguns limites às pesquisas. Quer dizer que o povo italiano, o parlamento italiano, o governo italiano achou por bem implantar uma censura às pesquisas, né? Uma censura à informação. Não, claro que não. Efetivamente, as pesquisas eleitorais influenciam os pleitos, ou não. Ou nós vamos ser hipócritas a ponto de achar que tem uma grande parte do eleitorado que fica acompanhando as pesquisas e define o seu voto com base na última pesquisa com quem está na frente. Um sentimento, digamos assim, um pouco avesso à política com P maiúsculo, de você ficar ao lado de quem vai ganhar. É normal, a gente entende esse tipo de coisa, né? Quem não tem time torce pelo que está na frente, né? Se eu não tenho candidato nenhum, não gosto de política e tal, mas tenho que votar, eu vou esperar até a véspera. Quem tiver mais na frente na pesquisa, eu voto nele, vou vê-lo ganhar, vou ficar um pouquinho mais feliz, pelo menos naqueles pequenos momentos. É isso que se busca evitar. Isto é, que a pesquisa passe a influenciar uma parte importante do eleitorado que muitas vezes define um pleito, né? Não pelo que os candidatos estão propondo, o que eles são, a sua história, mas simplesmente porque ele está na frente das pesquisas. E isso precisa ser evitado. Para além disto, para além dessa dimensão, ainda existem os erros, como acabou de acontecer em São Paulo. Tá certo? 6% a mais para o Covas, né? E 4% a menos para o Boulos, na véspera da eleição, dá um erro de 10% no total dos eleitores. Isto não é pouca coisa. Tá certo? Nós temos que lidar com esse tema. Eu sou jornalista, sou a última pessoa a achar que a informação tem que ser censurada ou controlada. No entanto, isto não é informação. É esse o meu ponto, né? A influência que os institutos de pesquisa têm no pleito não é informação. É uma possibilidade de que aquela consulta esteja certa. E os erros já cometidos nas pesquisas, mesmo na véspera dos pleitos, são tão grandes que justifica que esse tema seja pelo menos debatido. Eu defendo que haja um prazo. Eu acho que esse prazo da Itália de 15 dias é bastante razoável, né? E não se pode, por causa disso, dizer que a Itália tem censura à imprensa, né? Censura à liberdade de informação. Mas, efetivamente, essa questão precisa ser debatida. E é por isso que eu acredito que o pleito de Porto Alegre está em aberto. Em duas das principais capitais do Norte e Nordeste, as disputas se dão em condições distintas, Álvaro. Em Belém, o segundo turno opõe a esquerda e a extrema-direita, com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, e o delegado Eguchi, representando o bolsonarismo do Partido Patriota.
Já em Recife, a concorrência se dá em família, com os primos João Campos, do PSB, rivalizando com Marília Arraes, do PT, ambos netos do histórico Miguel Arraes. O detalhe é que o filho do Eduardo Campos adotou uma tática covarde de utilização de fake news contra a petista, tentando reverter a desvantagem nas pesquisas. Eu gostaria que você fizesse um pacote na análise dessas duas disputas, Álvaro, por favor. Verdade, Anderson. São duas realidades muito distintas, né? Vamos começar pelo Recife. Eu tenho ouvido muito analistas levantando a questão dos dois serem primos, né? Ambos netos do Arraes, o João Campos e a Marília Arraes, são primos que se enfrentam, então a eleição está dentro da mesma família. Quando começou essa baixaria, né, principalmente por parte do João Campos, né, fazendo fake news direto, a ponto de ser punido pela Justiça Eleitoral, né, que o obrigou a retirar um vídeo onde ele dizia, ele fez um pouco como o Crivella, né? Crivella está fazendo escola. Ele chegou a dizer que ela teria sido contrária ao ProUni em Recife, e que ela não acredita na Bíblia, né? Primeiro, é mentira, e segundo, é uma baixaria explícita, né? Mas se levanta muito o fato dos dois serem primos e tal. E eu tenho para mim uma questão sobre essa coisa de disputas familiares. Muitas vezes, os enfrentamentos dentro da mesma família são muito piores do que com adversários políticos. Então, o fato deles serem primos não quer dizer muita coisa, né? Eu conheço exemplos de brigas dentro de famílias que são absolutamente irreconciliáveis, né? E o contrário, nem tanto. Eu vejo adversários políticos que logo ali na frente se unificam, né? E brigam de novo e voltam a se unificar. Então, o fato de ser familiar não é determinante, né? A meu ver, eu acho que isso não devia nem ser considerado, porque até pela baixaria existente no pleito, né? Mas efetivamente é uma eleição em aberto, né? Ainda voltando às pesquisas, né? Com todas os pés atrás que a gente possa ter com elas, né? Elas estão dando o João Campos com 43, a Marília com 41 agora, né? No dia 24. Dentro da margem de erro, é um empate. E tem muita gente ainda, né, dizendo que vai votar branco nulo e não sabem. Branco e nulo está em 15, não sabe está em 2. Então 17% do eleitorado ainda está em disputa. Então realmente em Recife é uma eleição totalmente em aberto. Em Belém é quase que uma prévia do que espera-se ter nesse país em 2022, né? Nós temos um candidato absolutamente progressista, cujo partido é o PSOL, que assume o socialismo no seu nome, né? Que já foi prefeito de Belém, então a sua gestão também está sendo posta à prova, né? Retornar depois de ter sido prefeito é uma forma de você ser novamente avaliado pela população, né? Contra um bolsonarista assumido, um delegado, né? E, assim como o Recife, está muito apertado, né? As urnas estão dando 45 a 43, com um grande número de eleitores ainda indecisos. Então, eu acho que é uma incógnita, né? Está absolutamente indefinida, né? Uma indefinição completa nessas duas capitais, e vale muito a pena. Eu estou particularmente interessado na disputa de Belém. E vou tentar acompanhá-la de perto e ver lá como é que o Edmilson Rodrigues do PSOL vai se sair. Independentemente de o PSOL conquistar as prefeituras de São Paulo e Belém, Álvaro, nós podemos dizer que o partido sai como o maior vencedor no campo progressista dessas eleições? Não vejo assim, Anderson. Não acho que o PSOL tenha dado uma demonstração de ser o grande vencedor do campo progressista, não. Te confesso que gostaria que fosse, mas não é. Os dados não mostram isso. Eu acho que o partido ainda está se fortalecendo, é um processo difícil, né? Nós passamos por uma campanha midiática, jurídica, parlamentar muito forte contra os partidos do campo progressista de esquerda, a partir do momento que o PT subiu ao poder em 2013, e isso ainda demora tempo. Eu acho que esse processo ainda está se amadurecendo, né? Se você olha aonde haverá segundo turno, por exemplo, no Brasil, nas capitais, né, você vê que existe uma divisão muito grande, né? Vários partidos do campo progressista estarão nesse segundo turno, né? O Edmilson é do PSOL, está lá em Belém. Em Aracaju, quem está no segundo turno é o PDT, com o Edivaldo Nogueira.
assim como em Fortaleza, com o Sarto Nogueira, né? Em Recife é Marília Arraes com o PT. Em São Luís é o Duarte Júnior, que apesar de concorrer pelos Republicanos, é um cara que conta com o apoio do Flávio Dino, que é do PCdoB, é claramente apoiado por ele. Em São Paulo, o PSOL de novo com o Guilherme Boulos, mas em Vitória é o João Coser do PT, que está no segundo turno. E em Porto Alegre é a Manuela Data do PCdoB de novo. Então, nas capitais, existe assim um espalhamento, digamos assim, do sucesso eleitoral do campo progressista em vários partidos. PSOL, PDT, PT, né, PCdoB também. E eu fiz um levantamento, eu vou te roubar um pouquinho mais de tempo do que você me deu, que é uma coisa que a gente avalia há pouco, são as cidades médias brasileiras, né? Eu fiz um levantamento de onde haverá segundo turno, né? No total de 57 cidades brasileiras, 18 são capitais. Tá certo? O restante, isto é, 39, são cidades entre médio e grande porte, que vão de 300 mil a 1 milhão e 400 mil habitantes. Isso não é pouca coisa, né? São cidades que em qualquer país do mundo definiriam uma eleição. Mas, por exemplo, você vê que nós temos candidatos fundamentalmente do PT disputando as cidades médias brasileiras. Por exemplo, eu levantei por ordem alfabética no site do Tribunal Superior Eleitoral, né? O Antônio Gomide do PT disputa Anápolis, né, com o Partido Popular, que tem 400 mil habitantes, não é uma cidade pequena. O Caio Viana, do PDT, disputa Campos do Goytacazes, que tem 500 mil habitantes, disputa com o filho do Garotinho, o Vladimir Garotinho. O PT disputa também em Cariacica, no Espírito Santo, que são 400 mil habitantes. Pepe Vargas, do PT também, disputa Caxias do Sul, 520 mil habitantes. Marília, do PT, disputa Contagem, 670 mil habitantes. Felipe, também do PT, disputa Diadema, 426 mil habitantes. Eloy Pietá, do PT, disputa Guarulhos, 1 milhão e 400 mil habitantes. Isso é mais do que muita capital no Brasil. Margarida Salomão, do PT, que é uma ex-reitora da Federal de Juiz de Fora, ela disputa a Prefeitura de Juiz de Fora, que é uma cidade de 568 mil habitantes. Marcelo Oliveira, também do PT, disputa Mauá, 468 mil habitantes. Ivan Duarte, do PT, disputa Pelotas, 350 mil habitantes. Maria do Carmo, também PT, disputa com o DEM Santarém, 306 mil habitantes, uma das maiores cidades do Brasil em termos de território. Dimas Gadelha, do PT, disputa São Gonçalo, aqui do outro lado da Baía de Guanabara. São Gonçalo tem 1 milhão e 100 mil habitantes. Disputa com o Capitão Nelson lá do Avante, né? Com possibilidade de levar. Em Serra, no Espírito Santo, Sérgio Vidigal, do PDT, disputa com a Rede a prefeitura. Serra tem 530 mil habitantes. Serra, no Espírito Santo. E olha que curioso. Vitória, que é a capital, tem 365 mil. Serra tem 530. Isto é, Serra tem mais de 50% de habitantes a mais do que Vitória. Tem segundo turno e o PDT está disputando. O Zé Raimundo, do PT, disputa Vitória da Conquista, 340 mil habitantes. Esse quadro das cidades médias, aonde o campo progressista está presente no segundo turno, precisa ser muito considerado quando você avalia essas eleições. E você vê que o PSOL, por exemplo, não está em nenhum deles. O PSOL não está disputando nenhum segundo turno nas cidades médias. É basicamente o PT e, em alguns lugares, o PDT, que está disputando. Ou partidos, não vejo o PSB em nenhum deles. É basicamente o PT que está. Isso precisa ser considerado. Essas cidades médias têm quase 7 milhões de habitantes. Aonde haverá disputa, com o campo progressista disputando, tem algo em torno de 2 a 3 milhões. O PSOL não está em nenhum deles, né? Isso precisa ser considerado. Quer dizer, não podemos olhar só São Paulo, né? Não podemos olhar, por mais que São Paulo e Belém sejam capitais pesadas, né, no sentido de se avaliar politicamente essa eleição, essas cidades médias, que em geral não são consideradas, elas definem um pleito presidencial, por exemplo, entendeu? Todas elas somadas dão 7 milhões de habitantes, algo em torno de 4 milhões e meio, 5 milhões de votos. E isso tem que ser avaliado. Então, eu acho que o PSOL não é o partido que disparou, sendo o que mais se fortaleceu.
A campanha vitoriosa de Boulos em São Paulo é um ponto fora da curva. Quer dizer, o PSOL ainda vai ter que buscar muito crescimento em cidades pequenas e médias, além das capitais, para ser considerado o representante do campo progressista. Isto é, resumindo, o campo progressista ele está em disputa. Não existe um único partido a representá-lo hoje. Mudando um pouco de assunto, Álvaro, e essa gestão do Jair Bolsonaro? São tantas as demonstrações de incompetência e ignorância que fica até difícil citar algum tema em especial. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desses quase 2 anos do governo do ex-capitão. Você esperava um cenário de anomia como esse que temos, potencializado pela pandemia? Anderson, eu acho que a primeira coisa que nós temos é melhor classificar o que está acontecendo após a chegada de Bolsonaro ao poder, né? Eu não vejo como uma anomia o que nós estamos vivendo, né? Na acepção da palavra, anomia seria uma ausência total de regras, né? Ausência total de leis, uma anarquia no mau sentido, né? Não no sentido histórico dos anarquistas, né? Dos revolucionários anarquistas, né? Anomia no sentido de uma desorganização, né? Não vejo assim. Eu acho que há um projeto. O Bolsonaro tem um projeto, Paulo Guedes tem um projeto. A elite que o apoia tem um projeto, o agronegócio brasileiro tem um projeto, o capital brasileiro tem um projeto e o capital internacional, a quem Bolsonaro é submisso, tem um projeto para o Brasil. O que é este projeto? Não existe uma falha, né? Bolsonaro é burro. Não é. Bolsonaro é pouco... ele é mal formado? Não. Ele é formado para fazer o que está fazendo. É um projeto e é um projeto de sucesso, né? O que a gente assiste de perda, né, de capacidade que já tínhamos construído na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, na área ambiental, na área dos costumes, nas relações exteriores, né, nas políticas públicas em geral. Isto não é algo que possa ser relacionado com a ausência de regras. Esta é a regra. É isto que Bolsonaro representa e os que estão em torno dele, né? Digo um pouco mais, vou um pouco mais fundo nisso. É o resultado de uma política, né? Bolsonaro não chegou lá sozinho, né? Bolsonaro, assim como o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, é um resultado de uma política. Uma política que uniu meios de comunicação, então é uma política midiática, é uma política que teve uma base jurídica, então o judiciário tem a sua responsabilidade e o parlamento tem a sua responsabilidade. Então, Bolsonaro não caiu do céu. Bolsonaro é um projeto produzido pelas elites brasileiras e ele não é uma anomia. A anomia é uma ausência de regras. Dentro das regras que foram impostas ao país por essa gente, né, desde o golpe midiático, jurídico, parlamentar de 2016, esta é a regra. A ausência de regra seria uma outra coisa, seria a completa conflagração. Não, existe uma regra e ela está um projeto, uma regra. Dentro deste projeto, nós estamos vivenciando o que há de pior na história brasileira dos últimos tempos. Mas eu sou um eterno otimista, né? Aliás, eu gostaria muito aqui vou incorporar, né, me apropriar de uma análise que o sociólogo Léo Lince fez aqui no Faixa Livre alguns dias atrás, né? Ele citou o filósofo italiano Antonio Gramsci, onde ele escreveu, quando estava preso, né, o Gramsci, que nós temos que, em momentos como esse, conseguir aliar o otimismo da vontade com o pessimismo da razão, né? Isto é, como superar um momento tão trágico como esse que a gente vive, tendo a vontade de superá-lo como um combustível, mas, ao mesmo tempo, trabalharmos com que a razão nos coloca no sentido das dificuldades a serem enfrentadas para conseguirmos dar o salto. E já homenageio aqui o Léo Lince, na entrevista que ele deu aqui ao Faixa Livre, acho que há uma semana atrás, mais ou menos, uma excelente entrevista. Eu acho que nós estamos conseguindo sair disto, né? Dessa
desse projeto, né, protofascista implementado no Brasil. As eleições de agora, do primeiro turno, deram uma demonstração já. Eu percorri algumas ruas do Rio no dia da eleição. E o que me chamou a atenção, eu não vi ninguém com as camisetas da CBF, que eu vi há 2 anos atrás. Eu não vi ninguém com bandeiras verde e amarela. É curioso, né? Porque usam os símbolos, que seriam os símbolos nacionais, para apoiar um dos governos mais entreguistas que nós já tivemos na nossa história. Supera, inclusive, a ditadura militar. Isso, sim, é uma contradição explícita que estamos assistindo, né? Eu não vi isso nas ruas. E isso me chamou muito a atenção. O nosso povo foi às urnas com risco de Covid, enfrentar fila, e deu um recado. Nós não estamos mais vivendo aquela realidade, né? O projeto midiático, jurídico, parlamentar, que se instalou e cresceu entre 2012 e 2013, teve o seu ápice em 2016 e completou o seu projeto em 2018, não estava mais tão explícito assim nas ruas. Nós não acordamos no dia seguinte, né, com desconhecidos conservadores como Witzel, governando o Rio de Janeiro, Zema, governando Minas, Eduardo Leite, governando o Rio Grande do Sul, muito menos com Bolsonaro no Palácio do Planalto, né? Essas pessoas apoiadas por Bolsonaro foram varridas de 99% dos segundos turnos que vamos viver agora, né? Houve o que eu chamei, inclusive num texto que eu publiquei no GGN, na minha página do Facebook, houve um freio de arrumação das urnas por parte do nosso povo, né? E essa dimensão corrupto-fascista que tomou conta da seara política desde o golpe de 2016 sofreu um revés bastante evidente, né, nas urnas. Um fato marcante é Carlos Bolsonaro, filho do presidente, ter tido 35 mil votos a menos na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele deixou de ser o primeiro mais votado e perdeu a liderança para um vereador do PSOL, o professor Tarcísio. Isso não é pouca coisa, né? A onda da baixíssima política que nós assistimos em 2018, ela perdeu força, né? Isso quer dizer que a direita está morta? Claro que não. Está mais viva do que nunca. Partidos claramente de direita, que a nossa mídia tenta nos vender como se fossem de centro, né? E eu coloco aí MDB, DEM, PP, PSDB, né? PSL, né? Eles sofreram um revés em relação a 2016, né? Mas isso não quer dizer que ela está morta. Ela está disputando, ganhou muitas prefeituras no primeiro turno e está disputando várias no segundo, né? O fascismo corrupto está morto? Não, não está morto. Carlos Bolsonaro foi o segundo mais votado no Rio de Janeiro, né? Isso dá uma demonstração de que ele não está morto, né? Mas, por outro lado, você vê que as escaramuças dessa gente tá no sentido de desmoralizar a justiça eleitoral em relação ao voto, né? Seguindo Trump, já diz que houve, né, pode ter havido, não apresentam nenhuma prova, assim como o Trump, né? Pode ter havido corrupção, né, fraude eleitoral, etc. Eles estão, né, no campo deles, que é o esgoto, né? Eu não vou nem dizer que estão junto aos porcos, porque eu tenho um respeito pelos animais, os porcos, né? Então, eles estão submetidos a esse canto da política, tentando reavivar o que aconteceu em 2016 e não estão conseguindo. Então eu acho que, seguindo Gramsci e Léo Lince, que muito bem o citou, ao contrabalançarmos, né, o otimismo da vontade com o pessimismo da razão, eu estou otimista. Por mais que não tenhamos uma vitória retumbante, é óbvio e é evidente que houve uma mudança de 16 para 18. Né? Os eleitores que enfrentaram a Covid e foram às urnas colocaram no segundo turno no Brasil e elegeram candidatos que não são, né, o esgoto da política, como aconteceu em 16. E eu acho que isso é o que deve ser valorizado e ressaltado. Álvaro Nascimento, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço. Meu caríssimo Anderson, eu é que tenho que te agradecer, né, o convite, a oportunidade de falar ao público do Faixa Livre.
Me orgulha muito participar do programa. E deixo aqui meu abraço a você, a Celeste, a Natália, ao Francisco e aos ouvintes do Faixa Livre. E sigo à disposição de vocês aí para a gente promover análises e conversas quando vocês acharem por bem, tá bom? Forte abraço, um bom voto para todo mundo no domingo, né? Um abração para todos. Conversamos aqui com o jornalista, doutor em saúde pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ex-apresentador aqui do nosso Faixa Livre, Álvaro Nascimento. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e integrante da rede ProRio, Renata Lebre Larovere. Renata, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Gostaria de agradecer a vocês pelo convite e espero que nós tenhamos uma boa conversa sobre os rumos da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Renata, por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Renata, está muito evidente já há algum tempo que a situação financeira do Rio de Janeiro é calamitosa. Não por acaso o Estado acertou na gestão de Luiz Fernando Pezão aquele regime de recuperação fiscal com o governo federal, que é uma verdadeira tragédia, diga-se de passagem. Mas e o quadro no município? Nós teremos agora, no próximo domingo, o segundo turno das eleições para a prefeitura. Como é que estão os cofres da cidade para que Eduardo Paes ou Marcelo Crivella coloquem em prática seus programas de governo? Como anda a saúde financeira do município, Renata? O diagnóstico que meus colegas da UERJ fazem das finanças públicas municipais é de fato preocupante. O professor Bono Sobral, integrante da rede ProRio, observa que o município não conseguiu manter um plano sustentável de recuperação das finanças, em grande medida porque não se ancorou em projetos que garantissem uma reabilitação da economia nos últimos anos. E num estudo recente sobre o Rio de Janeiro, os professores da UERJ, Matheus Ribeiro e Vilma Pinto, fornecem dados sobre a saúde financeira do município, que mostram o seguinte, que o endividamento ele está aumentando devido à queda na disponibilidade de caixa. A proporção de dívida sobre receita corrente líquida é a segunda maior das capitais brasileiras, só perde para São Paulo. A receita corrente líquida vem caindo desde 2014. Houve uma pequena recuperação da receita entre 2017 e 2019 devido à revisão do IPTU e a um programa de parcelamento tributário, ou seja, na questão da receita, nós estamos com uma queda generalizada até 2007 e uma leve recuperação. Do lado da despesa, o que se observa é que o peso da folha de salário das despesas totais está crescendo, o serviço da dívida também, o investimento vem caindo. Ou seja, o próximo prefeito vai ter um bocado de trabalho para recuperar a saúde financeira do município. De acordo com um levantamento divulgado pelo jornal O Globo, Renata, o município terá, em 2021, uma arrecadação 1,5 bilhão menor que a deste ano, com previsão de entrada nos cofres públicos de 31,27 bilhões de reais. Além disso, o Rio gasta mais do que arrecada. Evidentemente, essa conta não fecha, Renata. É possível se obter algum tipo de fonte de receita extra por parte do próximo gestor? Como é que se sai dessa encalacrada, Renata? Quando os municípios não têm todos os recursos para cobrir suas despesas, eles podem lançar mão de empréstimos de bancos. Só que o problema, no caso do município do Rio de Janeiro, é que como o município está com as finanças em estado precário há muito tempo, ele não pode solicitar empréstimos com garantia da União. Isso torna as condições de empréstimos menos favoráveis para o município, tá? A gente também precisa lembrar que as receitas do município não dependem apenas do município. As receitas municipais, elas dependem também de transferências de receitas de impostos da União e do Estado do Rio de Janeiro. Então, caso haja uma melhora na arrecadação federal ou na arrecadação estadual 2021, é possível que o município tenha alguma receita extra, mas isso vai depender do atual quadro macroeconômico, que está bastante complicado devido à pandemia.
Outro ponto fundamental é buscar a recuperação do mercado de trabalho formal. Um estudo recente, liderado pelo pesquisador Bruno Ottoni, do IBRE, mostrou que o município tem a mais alta taxa de informalidade no mercado de trabalho dentre todas as capitais do Sul e do Sudeste, certo? Então, o Rio de Janeiro, com uma informalidade muito alta, né, a mais alta taxa de informalidade entre as capitais, significa que a capacidade que o município e o Estado têm de arrecadar impostos, né, sobre consumo também se reduz, né, porque quanto mais formal é o mercado de trabalho, maior é a renda do trabalhador, maior a sua capacidade de consumo e, por conseguinte, maior também a receita de impostos sobre consumo. E quem é o principal culpado por esse cenário complicado nas finanças do município, Renata? Dá para apontar alguém? Não, a situação das contas públicas do município vem se deteriorando desde 2014. Portanto, eu acho que é perda de tempo a gente ficar procurando culpados, sabe? O que eu acho que a gente precisa fazer não é ficar olhando para trás, e sim olhar para frente, pensar saídas para a cidade e também para o estado do Rio de Janeiro, né? Porque a cidade depende do estado, como eu falei, no que se refere ao recebimento de receitas, né? E também ela é responsável, né? A cidade mais a região metropolitana, os municípios do entorno do Rio, eles concentram uma boa parte das atividades econômicas do Rio, né? Então, promover a saúde da cidade melhora o Estado, e o Estado também tem influência, né, sobre o desenvolvimento da cidade, né? Então, eu acho que o que é necessário fazer no momento é buscar soluções de uma maneira organizada e colaborativa, né? A gente tem, inclusive, essa iniciativa que se chama Rede ProRio, da qual eu faço parte, né, que pode ser vista como um exemplo, né? Além da Rede ProRio, nós temos observado várias outras iniciativas surgindo, né, mobilizando sociedade civil, mobilizando universidades, mobilizando associações de gestores, né? No caso da Rede ProRio, ela reúne associações de gestores públicos, representantes da sociedade civil, as universidades localizadas no Rio de Janeiro. É uma iniciativa liderada pela UERJ, que está discutindo justamente essas questões, quais são as principais saídas, né, para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Falta uma atuação mais firme do governo federal no sentido de auxiliar os entes federados, Renata? Com certeza é necessária uma revisão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo já foi discutido em outro programa, Faixa Livre, pelo professor Bruno Sobral, da UERJ. Para os ouvintes que não puderam participar desse programa, lembrar o que a gente entende por Pacto Federativo é justamente a forma pela qual o governo federal, estados e municípios repartem a receita de impostos, né? Então, a autonomia de estados e municípios passa por um pacto federativo que há muito tempo os especialistas dizem que ele precisa ser rediscutido, né? Por enquanto, a arrecadação ainda está muito centralizada no governo federal. Houve uma iniciativa do governo federal há pouco tempo atrás de rever a repartição do ISS, né? Mas a gente ainda não tem estudos sobre qual vai ser o impacto disso nas contas municipais. Mas me parece que a questão do Pacto Federativo ela vem sendo colocada há muito tempo, que é necessário uma discussão, e até agora não tem surgido muitos resultados concretos, né, da parte do governo federal em propostas para dar mais autonomia a estados e municípios. O que mais chama a atenção, Renata, é que o Crivella promete que vai reduzir o IPTU, que ele mesmo aumentou no início da sua gestão. Como é que ele pode prometer isso com um cenário tão difícil nos cofres públicos? É mais uma daquelas promessas de campanha que já se sabe que não podem ser cumpridas?
Bom, como eu disse anteriormente, a receita corrente líquida no município do Rio de Janeiro teve uma pequena melhora nos últimos 2 anos, em parte devido à revisão do IPTU. Então, essa promessa, né, de reduzir o IPTU, né, quer dizer, o IPTU que nos últimos anos aumentou, e isso colaborou, inclusive, para melhorar um bocadinho as receitas municipais, eu não consigo ver no curto prazo como é que essa promessa pode se concretizar, tá? Já o Eduardo Paes fala em redução de alguns tributos municipais logo no primeiro ano de mandato. Não bastasse essa situação complicada das contas públicas, nós estamos em meio a uma pandemia. Não seria mais honesto se os candidatos abrissem logo o jogo e falassem que será impossível se pensar em diminuir os impostos em um momento como esse de arrecadação reduzida, Renata? Bom, pelo que eu pude entender do programa do Eduardo Paes, o que ele está propondo é rever o aumento do IPTU em áreas específicas da Zona Oeste e Zona Norte. Eu fiz um estudo sobre a Zona Oeste há alguns anos atrás, né? E o que a gente pode perceber é que essa zona e também a Zona Norte, elas são zonas da cidade que têm muitas moradias de baixa renda, elas são muito desiguais, os bairros, no que se refere aos bairros. Nós temos bairros de renda mais, no caso da Zona Oeste, de renda um pouco média para alta, temos bairros de renda mais baixa, né? Então, quando no programa está dito, né, que vai ter uma revisão em parte da Zona Oeste e parte da Zona Norte, me parece, mas isso eu não tenho certeza porque o programa não traz esse detalhe, mas me parece que isso tem a ver com o fato de que o aumento do IPTU recente pode ter provocado um aumento também da inadimplência em algumas áreas. Quer dizer, não adianta você aumentar imposto se as pessoas não podem pagar, né? Então, acho que diminuir os impostos nesse sentido pode ser que seja uma medida que esteja sendo pensada para aumentar a arrecadação e não para diminuir. O turismo, Renata, que sempre foi uma das principais vocações do Rio de Janeiro, anda muito prejudicado por conta da pandemia. Não teremos a festa de Réveillon esse ano, o carnaval está prejudicado. Há algum setor da nossa economia que possa receber uma atenção especial em um momento como esse para fomentar o crescimento, Renata? Em vez de setor, eu acho que é mais eficaz, nesse momento, a gente pensar nas empresas, tá? O que acontece? O Rio de Janeiro, ele tem, do ponto de vista de atividade econômica, o setor de serviços, né, que abrange uma gama de atividades muito diversa, é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, hotelaria, restaurantes, varejo, isso tudo englobado pelo setor de serviços, são todas atividades que são bastante importantes. E a maior parte, né, dos estabelecimentos desse setor são estabelecimentos que pertencem a empresas de pequeno porte, certo? Micro ou pequenas empresas, né? E isso, também na cidade do Rio, nós ainda temos principalmente na Zona Oeste, algumas micro e pequenas empresas na indústria, né? Então, eu acho que é mais importante, no momento, a gente pensar em apoio para as empresas, para essas empresas, e não focar num setor específico, né? Por quê? Porque essas empresas foram as mais duramente atingidas pela pandemia. O governo federal demorou a liberar o crédito, depois elas tiveram uma série de dificuldades aí que foi relatada pela mídia para conseguir crédito, né, para conseguir manter as suas atividades. Aí, como consequência, tiveram que demitir muitas pessoas, né? Elas estão buscando se reorganizar com vendas online e reconversão de atividades, só que elas precisam de apoio, né, para manter, do lado do crédito, né, do lado também de apoio mesmo a pensar a reconversão de atividades em alguns casos, né? Então, eu acho que nesse momento é melhor pensar em apoio às micro e pequenas empresas do município, tá?
E isso poderia ajudar a evitar que o desemprego aumentasse, que elas conseguissem pelo menos segurar uma parte da mão de obra. E qual seria o plano de recuperação econômica ideal para o Rio de Janeiro, Renata? O que é que o novo gestor tem de focar caso queira colocar as contas do município em dia? Não podemos esquecer que teremos a discussão já em 2021 de um novo plano diretor para a cidade. Bom, pensar num plano de recuperação econômica ideal, eu acho difícil no momento porque a gente está com pandemia, né? A pandemia ela afetou muito as condições de deslocamento, né, das pessoas, acesso das pessoas ao trabalho. Portanto, quando a pandemia for controlada, essas condições vão mudar, né? Então, acho que no momento o que o gestor precisa focar é no que pode ser feito no curtíssimo prazo, até porque a gente não tem certeza de quando que a pandemia vai ser controlada, né? Então, em primeiro lugar, o gestor vai precisar rever essa questão das finanças públicas, né? Vários especialistas vêm alertando que a saúde financeira do município está se deteriorando, né? É necessário que o município, então, tome iniciativas para poder melhorar a saúde financeira, conseguindo, assim, reduzir o seu endividamento, melhorar suas condições de obtenção de empréstimos e também a sua capacidade de investimento, né? No que se refere à geração de emprego e renda, eu acho que é muito importante a gente pensar no seguinte: a cidade do Rio de Janeiro ela é caracterizada por uma concentração muito grande de atividades econômicas no centro. Vários especialistas que estudam, né, a ocupação do solo na cidade do Rio apontam para essa questão. Então, você rever essa questão, tentar combater essa concentração, ela é importante porque ela atua em duas frentes diferentes. Ela pode atuar na frente no que se refere às condições de transporte e no que se refere às condições de habitação. Por quê? Porque hoje em dia os trabalhadores da cidade do Rio se deslocam para os seus locais de trabalho, quer dizer, antes da pandemia eles se deslocavam, né? Mas os trabalhadores que precisam, né, estar presentes nas atividades, que várias atividades não cessaram ou então foram retomadas, esses trabalhadores, eles têm um tempo de deslocamento dentro da cidade muito alto. Isso sobrecarrega as próprias condições de transporte, né? Então, para melhorar o transporte, a gente tem que pensar que, para além de melhorar o BRT, pensar em mais transporte de massa, etc., precisa se pensar também na criação de novas centralidades, ou seja, novos polos de atividades econômicas nas diversas zonas da cidade, criando, assim, oportunidades de emprego para as pessoas mais próximas dos seus locais de trabalho, tá? Então, o plano diretor, ele pode atuar nesse sentido, porque é o plano diretor que dispõe sobre a ocupação do solo, ou seja, que tipo de atividade que pode ter ali, se é residência, se é indústria, se é comércio ou se é uma mistura, né, de residências com comércio, por exemplo, tá? E uma outra frente que é importante, que o plano diretor pode atuar na habitação, também combatendo a concentração de atividades do Rio, no centro das atividades econômicas no centro do Rio, melhor dizendo, é a questão da habitação. O que acontece? Nós temos observado que o centro do Rio ele tem muitos escritórios e relativamente poucas moradias, e essas moradias são importantes, de novo, porque quanto mais pessoas morarem no centro, menos essas pessoas que moram ali, né, vão precisar pegar transporte para se deslocar.
certo? Então, acho que o plano diretor ele também poderia contribuir, né, para uma revisão da ocupação do solo no centro da cidade, inclusive permitindo que espaços que antes eram destinados a escritórios, que talvez fiquem vazios mesmo após a pandemia, porque as empresas elas já estão declarando que estão reduzindo custos, as grandes empresas estão reduzindo custos com home office e vão manter a parte dos trabalhadores em home office. Então, tem que se pensar em formas de reconversão desses prédios de escritórios do centro do Rio em moradias, né, para que a população do Rio de Janeiro possa ter acesso a moradias econômicas e de melhor qualidade do que as que existem hoje em dia. Renata, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista para nós aqui no programa, te desejar um ótimo final de semana e mandar aqui o meu abraço. Obrigada a você, obrigada a todos os ouvintes que me acompanharam. Eu espero que eu tenha conseguido passar algumas ideias para a gente pensar o Rio de Janeiro, porque a nossa cidade merece ser bem cuidada, né? E a gente está precisando mesmo cuidar da cidade, tá? Então, grande abraço, bom fim de semana a todos. Conversamos aqui com a professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e integrante da Rede ProRio, Renata Lebre Larovere. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a pesquisadora do Instituto Alziras, Roberta Eugênio. Roberta Eugênio, bom dia. Olá, gostaria de primeiro dar bom dia a todas e todos. Roberta, eu quero te agradecer por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre sobre um tema tão importante. A população do nosso país, Roberta, é formada predominantemente por mulheres. Isso é de conhecimento de todos. Mas, infelizmente, essa representatividade não está expressa na política. Nos parlamentos e gabinetes Brasil afora, a presença feminina ainda é muito reduzida. Por conta disso, foi criado o Instituto Alziras, na tentativa de ampliar a participação das mulheres na política, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Roberta, o que é exatamente o Instituto Alziras, como e quando ele surgiu? Bem, o Instituto Alziras é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 2017
e tem por missão atuar diante da subrepresentação e para o fortalecimento das mulheres em sua diversidade na política no Brasil. A nossa missão passa pelo compromisso e pelo sonho de que nenhuma mulher deixe de ocupar qualquer espaço na sociedade e que essa mudança implique em uma nova cultura política, na qual não existam espaços limitados para qualquer pessoa, a começar pelas mulheres, que nós sabemos que tem uma longa atuação política de modo amplo em ações comunitárias, na luta por melhorias nas suas comunidades e bairros, integrando conselhos municipais nos mais diversos temas. E embora encontrem na política eletiva barreiras, que são fruto desse sistema que distribui desigualmente os papéis por meio de discriminações que são limitantes em relação a gênero e raça, tem muito a contribuir para a política no Brasil. Eu gostaria muito, Roberta, que você falasse aqui para os nossos ouvintes sobre a importância da presença das mulheres no debate político, na formulação de políticas públicas que venham a atender as principais demandas da nossa população. Bem, em relação a como as mulheres respondem a essas políticas, acho que a pandemia do novo coronavírus trouxe a dimensão da importância de políticas de assistência social, de saúde, distribuição de renda e de combate à violência contra a mulher. Esses, em geral, são temas que nós não vemos dada a devida centralidade nos programas políticos. Mas hoje a gente não tem dúvida sobre a sua importância para a redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Por meio da pesquisa O Perfil das Prefeitas no Brasil, desenvolvida pelo Instituto Alziras, nós conseguimos identificar que as prefeitas brasileiras, embora representem apenas 12% dos municípios no país, têm em sua trajetória uma larga atuação em conselhos municipais em pastas como educação, assistência social e saúde. 70% delas já tinham uma trajetória na política dentro desses temas. E eu trago isso para que a gente também compreenda que se agrega a isso também uma experiência prática delas sobre esses assuntos. Nós também identificamos que mais da metade dos gabinetes das prefeitas tem composições paritárias. Isso significa também que importa para as suas gestões algo que nós queremos para o país, que é ampliar a presença das mulheres em todos os espaços de gestão. E nesse ano nós vimos um exemplo no mundo em que países comandados por mulheres deram as melhores respostas à pandemia, e uma parte desse sucesso se relacionava com o histórico dessas mulheres em relação também a pastas centrais diante de crises sanitárias, especificamente a saúde. 70% dos profissionais de saúde no mundo são mulheres. No Brasil, nós ainda não temos uma pesquisa que consolide como foi a atuação das gestoras dos municípios sobre esse tema, mas se na trajetória da maioria delas relacionadas a essas pastas, isso também pode ter acontecido por aqui. É uma hipótese que nós temos que investigar. Mas, por fim, as mulheres são boas gestoras também porque estão muito bem preparadas. 70% das prefeitas brasileiras têm ensino superior e 42% delas até pós-graduação, enquanto em relação aos prefeitos, apenas 50% deles têm ensino superior. Eu quero só ressaltar que não é o gênero que vai definir uma boa gestão, mas, sem dúvida, sem diversidade, certamente a manutenção das desigualdades, tendo início a falta de presença, essa subrepresentação, ela tende a se aprofundar. Qual é a principal barreira que as mulheres enfrentam quando querem entrar para a política, Roberta? O preconceito ainda é muito grande. Que tipo de argumento que vocês mais escutam? Muitas análises são feitas para compreender a subrepresentação das mulheres na política. Nessa abordagem realizada pelo Instituto, nós buscamos perguntar para as prefeitas quais eram as principais barreiras para o seu acesso e permanência na política. Em primeiro lugar, com 48%, veio a falta de recursos para suas campanhas. Em segundo, o assédio à violência política de gênero, um assunto muito importante, muito debatido nesse ano. E em terceiro, a falta de espaço na mídia em comparação com os homens, nos canais de TV e rádio. É possível, por uma análise das categorias também de violência política, que a gente compreenda que essa violência também se expressa nessa questão da falta de recursos para a campanha e também na falta de espaço na mídia, como violências institucionais ou simbólicas. Essa lente é importante que ela nos ajuda a observar esse tema da participação das mulheres
não como um problema apenas das mulheres, mas principalmente da nossa democracia. Sobre, por exemplo, a violência política, 53% das prefeitas brasileiras disseram que já sofreram violência política, né, violência na política por ser mulher, e quando perguntadas se isso estava aumentando, diminuindo, se mantendo estável, 60% delas indicaram que a violência estava aumentando. É muito importante que a gente compreenda, então, essas barreiras para que não se fulanize, né? Não se entenda que isso é um problema de uma mulher. Isso são problemas estruturais relacionados com o próprio modelo, com o sistema, mas também, sim, com alguns preconceitos que partem dessas estruturas e que precisam ser enfrentados por meio de políticas públicas. E como nós podemos ampliar a participação feminina na política, Roberta? Que tipo de iniciativa pode ser implementada nesse sentido? Nós vimos nas últimas eleições uma tentativa do Tribunal Superior Eleitoral de equilibrar a divisão de recursos do fundo partidário para homens e mulheres. Iniciativas como essas são suficientes? Essas iniciativas, elas incidem em parte do problema. Recomeçando, pergunta 4. Essas iniciativas, elas incidem em parte do problema. Como eu disse na pergunta anterior, as barreiras que se apresentam para a participação das mulheres na política são múltiplas, logo as ações que precisam ser realizadas para enfrentar essas barreiras também devem ser. Nós vimos, né, nessas eleições a manutenção do descumprimento das regras eleitorais no que se refere ao direcionamento de recursos e mesmo em relação ao cumprimento da cota mínima de presença das mulheres, né, ou na verdade da presença por sexo em relação a candidaturas. Sobre, por exemplo, os recursos, né, de campanha que foram apontados pelas prefeitas brasileiras como a principal barreira, dos 32 partidos, né, nós vimos que apenas 22 direcionaram recursos do fundo eleitoral na proporção devida para as mulheres. A lei determina que se tenha no mínimo 30%, né, esse é o mínimo, não é um teto, é importante ressaltar, desses recursos por sexo, direcionado por sexo em relação à proporção dessas candidaturas, que também deve ser cumprido, né, no mínimo de 30% por cada sexo. Isso acabou se consolidando como algo que se direciona para as mulheres, mas é importante reforçar que é por sexo, né? E nessas eleições, 34% dos candidatos foram mulheres e, pelo menos pelos últimos dados, né, até o dia 5 desse mês de novembro, as mulheres receberam apenas 28% do total dos recursos do fundo partidário, ou seja, há um descumprimento da regra. Além desse descumprimento da legislação já vigente, é importante ampliar medidas para incidir sobre a subrepresentação nos seus mais diversos aspectos. Os nossos irmãos latino-americanos, como a Bolívia e o México, demonstram a eficácia e a importância de políticas que prevejam cotas de assento para as mulheres, né, não apenas de candidaturas, bem como medidas que nos possibilitem enfrentar a violência contra as mulheres na política, né, por legislações específicas, que tipifiquem, busquem sensibilizar, educar e combater, até com sanções, ações nesse sentido. Acho que nós estamos caminhando para isso, mas ainda há muito a percorrer e acho que os resultados eleitorais nos mostram isso. Parece que vocês elaboraram uma plataforma que fala do déficit de representação das mulheres nos cargos eletivos em nosso país, não é isso? Que estudos vocês trazem nessa plataforma e a que conclusões vocês chegaram, Roberta? Nós lançamos uma plataforma sobre as mulheres nas eleições e nessa plataforma nós pretendemos inserir alguns estudos realizados pelo Instituto sobre o tema. E o primeiro, que já foi lançado, foi sobre as prefeitas e os partidos políticos, no qual nós tivemos alguns importantes achados diante desse tema, especificamente no que se refere tanto ao financiamento para as campanhas, né, quanto às ações relacionadas a programas, né, de incentivo à participação das mulheres na política. Em relação a esse tema do financiamento, né, nós perguntamos às prefeitas se elas identificavam que a decisão que determinou
que fosse direcionado pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral para as mulheres, né, ou por sexo, e se elas reconheciam isso como importante, e 86% delas consideravam muito importante essa decisão. E no mesmo sentido, né, lembrando que essa pesquisa foi realizada, que foi lançada agora, né, essa pesquisa foi realizada no ano de 2019, e há um ano das eleições, essas prefeitas também foram perguntadas se estavam participando de algum programa de formação para mulheres em seu partido, no momento no qual mais da metade respondeu que não, 56% delas. E se nós formos olhar para essa mesma questão, né, sobre a participação, né, em programas de formação dentro dos partidos pelo recorte racial, vamos ver que esse número sobe para 63% né, das prefeitas negras não estavam participando, né, ou não sabiam sobre a existência desses programas. Esses dados eles indicam ou que os partidos estão demorando em realizar ações que fortaleçam a presença dessas mulheres na política ou não estão informando sobre. As prefeitas também foram perguntadas se sabiam que os partidos estariam realizando alguma ação de preparação para as eleições de 2020 e 44% delas disseram que não sabiam, 22% disseram que sabiam e 25% não souberam responder. As mulheres ainda são uma parte significativa dos filiados, né? Elas são 44% dos filiados nos partidos políticos, mas também estão subrepresentadas no interior dos próprios partidos, né? Elas ocupam apenas 21%, né, dos cargos de direção. E é muito importante, né, acho que esse estudo traz para nós essa dimensão, que se diminuam essas lacunas, tanto em relação à presença das mulheres, né, nesses espaços de decisão dos partidos, quanto também haja uma antecipação e uma melhor comunicação dos partidos com as mulheres em relação às ações de promoção e fortalecimento delas na política, já que isso também é parte, né, da obrigação dos partidos em relação ao cumprimento dos 5% do fundo partidário. Com esse governo do Jair Bolsonaro e todo o conservadorismo que se estabeleceu no nosso país, Roberta, você acha que isso incentivou a presença das mulheres na política institucional ou o efeito foi contrário? Elas acabaram se afastando do debate político. As mulheres sempre estiveram na política e não saíram a partir da gestão presidencial, né? Embora nós identifiquemos, né, uma composição muito pouco diversa, tanto no que se refere a gênero quanto à raça, na composição dos ministérios, né, do governo federal, isso não impediu, né, tanta mobilização realizada por movimento de mulheres, né, por mulheres dos mais diversos partidos em relação à ampliação da participação feminina na política, quanto, né, num desejo mesmo em concorrer, em estar dentro desses espaços. Embora os números, então, revelem que nós ampliamos pouco ainda a presença das mulheres eleitas nessas eleições, essa ampliação ainda foi muito tímida. Sem dúvida, a maior expressão sobre a necessidade de maior diversidade dentro dos quadros políticos, isso pautado pela sociedade civil, pautado por ações semelhantes à do Instituto Alziras, mas também outras que se apresentaram pelo país trazendo a necessidade do debate, né, a centralidade do debate sobre a participação das mulheres na política e também sobre o enfrentamento às barreiras que elas enfrentam para a democracia brasileira. E eu acredito que nós estamos caminhando para uma mudança nesse cenário, uma mudança que ainda se apresenta lenta, mas que nós estamos revelando aos poucos a partir de onde incidir e também como não é possível mais falar sobre uma democracia sem falar sobre uma presença massiva de mulheres, de negros, de indígenas, enfim, dos mais diversos grupos que compõem a sociedade brasileira, né, em sua diversidade dentro da política. E as eleições municipais desse ano, Roberta, reduziram esse déficit de mulheres em cargos eletivos? Como ficou o quadro de representatividade após esse pleito em todas as cidades do país? Bem, nas eleições municipais desse ano, nós não tivemos o resultado pretendido, né, no sentido de
uma maior expressão das mulheres à frente dos municípios, das gestões municipais, ou mesmo uma ampliação significativa das mulheres eleitas, né, nas vereanças. Mas, ainda assim, eu acho que é possível olhar com algum ânimo para o que nós encontramos, né, nessas eleições, porque é um debate que vem sendo colocado de modo central na política brasileira, né? Se não pelo governo, né, pelos governos, pela sociedade civil e pelas mulheres de partidos políticos, né? Os partidos políticos também têm reconhecido essa importância, essa necessidade, embora as ações ainda estejam tímidas, né? E o que nós vemos já como resultados, que eu acho que aponta um cenário que pode começar a ser modificado, é que as mulheres elas tiveram votações expressivas. E pensando nas mulheres, aqui reforçando, né, na sua diversidade, mulheres negras tiveram votações muito expressivas em diversas câmaras municipais do Brasil. A vereadora que nós vimos que foi a mais votada de todo o país é uma mulher negra trans, né? A futura vereadora Érica Hilton, em São Paulo. E tudo isso traz para nós, né, acho que uma leitura que é sobre o símbolo de todas da expressão dessas votações, né? Os números ainda apontam que essa subrepresentação segue como um grave problema, mas existem indícios por meio, né, desse resultado eleitoral, da expressividade de alguns deles, que a sociedade está caminhando, né, para uma resposta diferente. Nós precisamos que todos os atores estejam envolvidos nessa resposta. Nós precisamos que os partidos políticos, que a justiça eleitoral respondam igualmente, né, a essa necessidade. Mas existe um caminho a ser trilhado e nós já estamos nele, e acredito que, embora não haja ainda um ânimo em relação a uma ampliação da representação como nós queríamos, mudanças podem estar por vir a partir de toda a mobilização feita, sobretudo pelas mulheres na política no Brasil. Agora, Roberta, parece que ontem saíram dados do TSE relativos aos resultados consolidados dessas eleições, e parece que o trabalho de vocês, do Instituto Alzira, está dando resultado, não é isso? Anderson, é isso mesmo. Na verdade, com essa planilha, com os dados consolidados do TSE, nós conseguimos verificar que das 2.007 inscritas no nosso curso, um percentual de quase 5%, quase 4,7%, das inscritas foram eleitas, né, em números absolutos, né, foram 75 vereadoras, 10 prefeitas e 10 vice-prefeitas. E como esse curso que nós realizamos esse ano, a primeira edição, né, um curso de formação para candidatas a vereadora e prefeita, e que nós tiramos como base, né, para desenvolvimento das aulas as nossas análises das pesquisas em relação a quais eram as principais barreiras e também considerando os desafios impostos pela própria pandemia. Para nós é bastante animador esse resultado. A gente vai seguir, né, fazendo uma análise sobre os resultados desse curso, que inclusive vai ser compartilhada na plataforma Mais Mulheres nas Eleições, né? Acho que todo mundo pode seguir acompanhando, que em breve isso vai ser disponibilizado para o público. Roberta, muito obrigado por você nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu quero parabenizar o Instituto Alziras pelo belo trabalho que vocês têm feito, te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, em nome do Instituto Alziras, de estar aqui compartilhando um pouco sobre esses nossos estudos e as ações do Instituto, mas também convido a todas e todos que estão nos ouvindo a seguir acompanhando esse tema, a seguir cobrando por uma política que seja mais diversa, com mais mulheres negras, que nós consigamos olhar para a política e nos reconhecer. Isso é importante, sobretudo, para a democracia do Brasil, e acho que nós precisamos cada vez mais caminhar e trazer ações que colaborem nesse sentido. Um bom dia.
Conversamos aqui com uma das pesquisadoras do Instituto Alziras, Roberta Eugênio. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360M para mais uma edição do Faixa Livre. A todos vocês que vão votar no próximo domingo, eu desejo um ótimo voto. Votem com consciência, lembrando sempre do interesse coletivo. E um abraço a todos. Até segunda!